Pera, não dá dislike. Saiba, qualquer personagem de Piratas do Caribe e de diversos outros filmes podem ser classificados ou como heróis ou como vilões, independente de como a gente veja eles. Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é uma análise, digamos assim, mostrando que talvez o Jack não seja exatamente o herói em Piratas do Caribe, mas sim o vilão. Numa explicação rápida, vamos dizer que qualquer personagem, dependendo do ponto que você vê, ele pode ser considerado como herói ou como vilão. E vou provar isso trazendo outros personagens futuramente. Talvez até os maiores vilões de Piratas do Caribe, eu consigo mostrar que eles também podem ser vistos como heróis. Pois bem, tava eu descansando quando de repente eu me lembrei de um filme que eu assisti lá no início da faculdade, chamado E Seu Nome é Jonas. Esse filme em questão foi passado pela professora de Libras, a professora Ivani. Um abraço, professora Ivani, caso você esteja vendo esse vídeo. E nesse filme em questão mostra a dificuldade, podemos dizer assim, ou um ponto diferente pra gente ver quando uma criança surda acaba tendo de interagir com pessoas que escutam, pessoas ouvintes. E nesse filme em questão teve uma cena que acabou me chamando a atenção e, como você sabe, eu acabei relacionando com Piratas do Caribe. Nessa cena em questão, o Jonas, no caso o menino surdo, acaba pegando uma revista em quadrinhos e vendo o Homem-Aranha, dando chutes, dando socos, e ele acha que aquele rapaz, que aquele homem, na verdade é o vilão da história, que simplesmente por ele estar estourando janelas e batendo nas pessoas, ele é o vilão. Isso porque existem diversas coisas que a gente acaba não percebendo e que para uma pessoa pode parecer uma coisa e para outra pessoa pode parecer outra coisa. Então, baseada nessa cena, eu acabei elaborando esse tipo de vídeo. E para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos âncoras e arpamos para o vídeo. Logo de início eu resolvi pegar o personagem que muitos acreditam ser protagonista, por mais que ele só venha a ser protagonista em Piratas do Caribe 4. Sim, eu estou falando do Capitão Jack Sparrow, talvez um dos vilões mais icônicos em Piratas do Caribe. Observação, eu vou analisar só os filmes e não os livros, que caso você queira saber sobre quais são esses livros, eu fiz vídeo semana passada sobre isso. Pois bem, a primeira vez que nós vemos o Jack, simplesmente ele acaba subornando uma pessoa para não precisar falar o seu nome, enquanto ele meio que desafia as leis ali em Port Royal. No caso, ele oferece 3 shillings para não precisar dizer qual era o seu nome. Logo depois, ele acaba indo para lugares que não é permitido nenhum civil entrar, nenhuma pessoa que não é um guarda, que não é um marinheiro contratado pela Marinha Real. E nesse momento ele acaba batendo boca com os homens que estavam ali, falando que na verdade, tentando defender o seu ponto e dizendo que sim, que ele poderia estar ali, até o momento em que simplesmente ele confessa que o que ele quer é roubar um dos navios, ir até a Tortuga, chamar uma tripulação, atacar, pilhar e saquear até ficar exausto. Tá bom, ele acaba salvando Elizabeth ao menos depois, mas lembre que depois que ele salva, ele acaba tomando ela como refém para conseguir escapar. Tem a batalha dele, ele é preso, ele vai pra cadeia e tudo mais, e aí ele consegue fugir da cadeia. E quando ele foge da cadeia com a ajuda de um ferreiro, ele acaba conseguindo ir até um navio da Marinha. Nesse navio em questão, ele acaba fazendo com que as pessoas que estavam ali realmente trabalhando, pessoas honestas, tenham de sair do navio, deixar o navio para ele. Quando o interceptor para do lado, ele simplesmente inutiliza a corrente do timão do primeiro e rouba o segundo. Pois bem, ele vai à Tortuga, faz tudo aquilo lá, ele vai até a Isla de Muerta. Lá em Isla de Muerta acaba acontecendo tudo aquilo que a gente vê em Piratas do Caribe. Só uma coisa que eu quero falar antes de dar um grande salto é que, se você parar pra pensar, ele só está indo com o Will porque ele precisa do Will. Pra quê? Pra ele trocar pelo Pérola Negra. Ele quer simplesmente fazer com que aquilo ali livre, ou melhor dizendo, ele quer levar um Turner até a Isla de Muerta pra ajudar as pessoas ali a perder a maldição, certo? Sim, pra quê? Pra depois matar o Barbossa e logo depois recuperar o Pérola Negra. O plano do Jack não dá certo, ele é preso na ilha, ele é resgatado da ilha, e quando ele vai até lá, ele simplesmente esquece completamente a camaradagem, de forma que ele faz com que o pessoal de Port Royal fique próximo, fique preparado para atacar o pessoal do Pérola Negra, e quando ele chega na caverna, ele prepara o pessoal do Pérola Negra para atacar o navio de Port Royal. Batalha pra lá, batalha pra cá, ele acaba conseguindo, e no fim do filme o que ele faz? Blau, acaba com o Barbossa. Ele acaba sendo preso, ele vai ser condenado, só que existe uma questão que o pobre Will estava com a síndrome de Estocolmo, ou seja, ele estava se identificando com aquela pessoa que não é muito boa, digamos assim. E naquele caso, ele acaba pegando e ajudando o Jack a fugir. Nesse caso, ele acaba arriscando a sua segurança e a de mais outras pessoas que não tinham nada a ver com isso. Era só condenar o pirata. Em Piratas do Caribe 2, o Jack consegue ali o desenho da chave do baú de Davy Jones. Ele acaba
acaba indo parar na Ilha dos Pelegossos depois de ser ameaçado pelo Bootstrap que Davy Jones está vindo atrás dele. E simplesmente qual é a ideia dele? Se no Piratas do Caribe 1 ele acabou com o Barbossa, em Piratas do Caribe 2 é o que? Tentar acabar com Davy Jones também. Então em momento algum ele pensa em pagar a sua dívida. Ele simplesmente quer acabar com a pessoa para a qual ele está devendo, para que não haja ali o que pagar depois. Na Ilha dos Pelegossos ele acaba encontrando o Will, eles vão até a cabana da Tia Dalma, só que nesse meio tempo, entre uma viagem e outra, entre um local e outro, ele acaba falando com o Will de forma com que mais uma vez ele vai utilizar o Will para o seu bem próprio. Porque assim, ele poderia simplesmente dar um jeito de ir lá e salvar a Elizabeth. Só que o que ele fala é: Will, eu lhe dou a bússola se me ajudar a encontrar isso. E mostra o desenho da chave. Quer que eu encontre isso? Não. Você quer encontrar isso. Porque encontrar isso encontra você, incapacitadamente encontrando, localizando, detectando uma forma de salvar a sua bela amada. Como se chama? Sabe? Após passar pela Tia Dalma, ele acaba descobrindo que ele vai precisar ir falar diretamente com o Davy Jones. E quando ele vai falar com o Davy Jones, quem é que ele escolhe para ir? Ele se sacrifica? Não. Ele pega e fala: Will, vai lá e descobre. Só que em momento algum ele fala que aquele não é o holandês voador. Ou seja, mais uma vez coloca o Will Turner em perigo, fazendo com que logo depois o Will é simplesmente puxado para o holandês voador e tendo de servir no local do Jack. Depois disso, em Tortuga, ele acaba mentindo para Elizabeth, falando que ele não tem nenhuma culpa do que aconteceu com o Will, dele ir trabalhar para Davy Jones, e meio que consegue a ajuda dela para ir atrás do baú, mais uma vez utilizando outras pessoas para o que ele quer, sem avisar essas pessoas que é exatamente por isso que ele quer aquilo. Não para ajudar as pessoas. O Will consegue fugir, eles conseguem o coração, tá tudo dando certo, certo? Não, porque durante o momento em que o Pérola está indo e o holandês voador está vindo atrás dele, em momento algum ele escuta a tripulação, em momento algum ele leva em consideração outras ideias que não ele pegar o coração e controlar Davy Jones para o Davy Jones fazer o que ele quiser. Não, ele simplesmente vai lá e acaba fazendo algo errado. Esse errado simplesmente é quando o Kraken está atacando Pérola Negra para salvar o seu e não da sua tripulação que ele disse que tanto gostava. Ele pega um dos botes e foge sem dar satisfação, sem avisar ninguém. Tá bom, ele acaba voltando pro Pérola Negra, ele acaba sendo preso no Pérola Negra, ele acaba indo para o baú de Davy Jones, mas perceba que se ele não tivesse feito tudo isso, eles não teriam passado por aquilo. Por aquele problema, por toda aquela enrascada de a qualquer momento o Kraken vir e puxar ele pro fundo. Em Piratas do Caribe 3, depois de ter sido resgatado, depois de todo mundo ter se sacrificado, ter se jogado pela beirada do mundo, que caso você queira assistir também tem vídeo sobre isso, ele acaba tentando escolher quem é que vai e quem é que não vai voltar para o mundo dos vivos. Ele simplesmente começa com você sim, você não, você sim, você não, você sim, ah, você não. Então ele se acha no direito de escolher quem é que ele vai levar pro outro lado, sendo que aquelas pessoas vieram ali porque elas têm o jeito certo de ir para o outro lado, por mais que eles não consigam identificar no mapa, eles é que tem o mapa que indica como é que é pra voltar pro outro lado. Aí quando eles voltam pro mundo dos vivos, o Jack acaba utilizando mais uma vez o Will, fazendo o quê? Fazendo com que o Will sirva de pombo correio. Por quê? Por causa que ele entrega a bússola pro Will e faz com que o Will chegue na Companhia das Linhas Orientais e dessa forma a Companhia das Linhas Orientais encontra o lugar onde estaria a Corte Pirata, os Lords da Corte da Irmandade. Eles chegam no lugar, a votação acontece, a batalha acontece, o Jack acaba sendo entregue para o Davy Jones e pro Cutter Beckett, ele acaba ficando ali. Só que você para pra pensar, o que o Jack queria era fugir da responsabilidade de estar devendo alguma coisa para o Davy Jones, certo? Como é que ele faz isso? Acabando com a vida do Davy Jones. Ele faz isso e assume ali os perigos? Não. Ele simplesmente espera ali o Will estar próximo da morte e faz com que o Will é que acabe com o Davy Jones, tirando totalmente o peso dele e fazendo com que o Jack não precise substituir o Davy Jones no papel ali de capitão do holandês voador, levando as almas e ficando 10 anos em mar. Perceba, todos os navios estavam prestes a atacar. O Jack tinha duas escolhas, ou ele vai e ataca, ou ele volta e simplesmente tenta fugir. O que ele escolhe? Sim, mesmo estando sozinho, ele acaba avançando contra o navio do Cutter Beckett, tentando acabar com o Cutter Beckett, por mais que a gente saiba que se eles tivessem acionado todos os canhões, automaticamente o Pérola já era. Então mais uma vez o Jack acaba sacrificando a segurança de todo mundo que estava no navio, e em contrapartida ele queria fazer o que ele achava certo, independente do que os outros falavam. Por sorte o holandês aparece, acontece tudo aquilo, eles conseguem vender, eles conseguem vencer a Companhia das Índias Orientais e os outros navios fogem. Piratas do Caribe 4 como é que começa? Com o Jack simplesmente se passando por um juiz.
Sim, isso é falsidade ideológica, não pode. Ele vai lá e depois a gente descobre que simplesmente ele sequestrou o verdadeiro juiz e aprisionou dentro ali de uma salinha. Ele acaba subornando o cocheiro que levaria ali o prisioneiro até o local para tentar fugir. E aí, com isso, é o momento que ele acaba se dando mal e indo parar ali na sala do George Augusto Duque de Bossuet, Luneburgo, Arco-Tesoureiro, Príncipe Eleitor, Sagrado Império Romano, Rei da Grã-Bretanha, da Irlanda e de todos que estão naquela sala. Ele acaba depredando ali a cidade enquanto ele foge, rouba uma coisa, quebra outra, rouba anel, rouba brinco, faz isso, faz aquilo. Quando ele chega no Filha do Capitão, ele acaba furando os barris de rum e de vinho. Ou seja, ele tá dando um baita prejuízo ali pra aquela pessoa. E aí ele vai para onde? No Vingança da Rainha Ana. No Vingança da Rainha Ana, ele organiza um motim e faz com que outra pessoa tome a culpa. Ou seja, nesse momento, uma pessoa acaba morrendo por culpa dele no lugar dele. Já que ele é que tinha organizado ali toda a questão do motim. Ele acaba colocando a vida da Angélica em risco no momento em que ele acaba desafiando o Barba Negra, falando que ele não seria capaz de acabar com a própria filha. E aí você sabe o que acontece, a questão das pistolas. Pulando agora lá para próximo do fim do filme, ele simplesmente faz com que os dois extremos acabem se encontrando. Por quê? Porque ele é o responsável por levar o homem de uma perna só até o Barba Negra. Exatamente a pessoa que estava querendo matar o Barba Negra, ele vai lá e fala: quer ajuda? Eu sei onde é que ele tá. Quer ajuda? Bora lá? É assim, 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 faz isso, vai lá, sobe pela pedra, tu vai encontrar ele. E nesse caso, o Barba Negra acaba sendo golpeado e morrendo. Mais uma pessoa que morreu por culpa do Jack nesse filme. Ele vai lá, sequestra a filha do Barba Negra, coloca ela num bote, leva ela até uma ilha, deixa ela na ilha, independente o que ia acontecer com ela, ele simplesmente deixou lá. Aí depois ele volta e conversa com Gibbs. E em Piratas do Caribe 5, vamos elencar? Vamos. Ele acaba invadindo um banco, ele acaba conseguindo ficar dentro do banco, organiza um roubo a esse banco, faz com que o banco em questão seja arrastado pela cidade, fazendo com que todo o dinheiro que estava ali se perca pela cidade, certo? Ele acaba estourando pontes, estourando casas, e no momento em que tudo isso passou e tudo mais, ele é o culpado por, no momento em que ele se vê ali, que ele deveria pagar pela bebida que ele estava bebendo, em vez de pegar a moeda que ele havia pego dentro do cofre, não, ele pega a sua bússola e dá em troca da garrafa de rum. O que isso faz com que, isso faz com que o grande temor, o grande terror dos mares, o El Matador del Mar, saia da caverna sinistra e venha atrás de todos os piratas. Tá, mas isso não é culpa dele. Não seria se o Jack não tivesse sido culpado por colocar o Salazar lá dentro. O filme avança, ele consegue se soltar e logo depois o que ele faz? Ele sequestra Karine Smith e Henry Turner para fazer o que ele quiser naquele navio. Ele acaba fazendo tortura psicológica com a Karina, falando que vai jogar o Harry se ela não falar o que ele quer. Acaba saindo do gaivota, pega um barquinho, vai fugir. É o responsável nesse momento, sim, por os tubarões estarem perseguindo o Harry e a Karina, porque ele que colocou os dois nesse grande problema. O filme avança, eles passam por uma batalha e quando eles encontram finalmente o tridente de Poseidon, ele acaba mais uma vez tentando tirar sarro daquela pessoa que ele que foi o culpado por colocar na caverna sinistra. Ele simplesmente fala: tá, pera, renda e eu deixo você viver. Mas por uma grande sorte do destino, o Capitão Jack consegue fugir ali de todo aquele problema, ele consegue subir a corrente, só que nesta aventura toda, ele acaba fazendo com que o Barbossa, mais uma vez, morra. E eu não quero botar muito peso, mas pensa assim, na primeira vez, o Barbossa morreu por um tiro do Jack, certo? E dessa vez, o Barbossa morreu porque o Jack liberou o grande assassino dos mares do local onde ele estava preso. E aí o Barbossa passou por todo aquele problema, todas aquelas enrascadas, toda aquela questão de saber que a sua vida e toda a sua tripulação estava na frente da lâmina do grande matador dos mares. Ele simplesmente se viu acuado e teve de fazer tudo o que aquela pessoa falou para ele e a tripulação não morrer. E vendo por esse lado, sim, o Jack é o verdadeiro vilão de Piratas do Caribe. Lembrando, pessoal, isso é só uma análise baseada no que aconteceu, não é isso aqui de dislike, por favor, certo? Caso você goste desse formato de vídeo, caso você gostou desse formato de vídeo, curte, compartilha, me segue nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição. Desculpa pelo vídeo ter ficado tão longo, que realmente são 5 filmes, então é bastante história pra estar detalhando. E faltou um monte de coisa, diga-se de passagem, certo? E até o próximo dia encontrarei um vídeo trazendo um personagem que talvez a gente veja com outro olhar, mas na verdade ele pode ser visto com outro olhar ainda. E também fazendo relações entre cenas que talvez a gente nunca parou pra pensar daquela forma exata. Não tire os olhos do horizonte. Um abraço mais uma vez para a professora Ivani. Até o próximo vídeo.
e tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai deixar.